Boa tarde, meu nome é Adriano Dantas, eu sou advogado tributarista e essa semana nós tivemos um caso de repercussão nacional que aconteceu aqui em Goiás. Foi o caso do Padre Robson. Ele foi acusado de ter desviado milhões de reais de uma associação, em princípio, em uma entidade sem fins lucrativos, e esse caso acabou por reacender uma discussão muito interessante, que é da imunidade tributária sobre entidades religiosas. E você sabe como funciona a imunidade dessas entidades religiosas? Essa imunidade realmente tem a ver com o caso do Padre Robson? É sobre isso que a gente vai falar. Para entender as razões da imunidade constitucional, é importante a gente lembrar que até o final do século XIX, Igreja e Estado estavam juntos praticamente. Havia uma simbiose muito grande entre as duas entidades. Para se ter uma ideia, todos os registros cíveis do Brasil, de nascimento, de casamento, de falecimento, todos eram realizados pela própria Igreja. Do outro lado, o Estado, por exemplo, cobrava o dízimo. Era o Estado, através dos rendeiros, que cobrava o dízimo e depois repassava à Igreja. Os bispos, por exemplo, das igrejas eram nomeados pelo imperador. Então, daí se vê que existia uma proximidade muito grande entre Igreja e Estado. Isso se encerra em 1890, com um decreto, na época redigido inclusive pelo Rui Barbosa, e em 1891 a gente tem a Constituição da República. Essa Constituição, inclusive, ela não trata de imunidade tributária. A imunidade ela só vem ser constitucionalizada em 1946. Bom, e como é que funciona a imunidade tributária hoje no Brasil, prevista na Constituição de 88? Basicamente, a imunidade ela afasta a possibilidade dos entes tributantes, Estado, União e municípios, de cobrarem impostos sobre renda, propriedade e serviços das entidades religiosas. Na prática, no entanto, doações, por exemplo, são também consideradas imunes. Uma pessoa que entrega o dízimo para a igreja hoje é uma doação. A igreja, que deveria pagar o imposto sobre doação e TCMD de 8%, ela não paga. Por quê? Porque ela é imune. Da mesma forma, se uma igreja tem uma propriedade, seja um carro, seja o próprio templo onde ela professa a sua fé, seja, por exemplo, um imóvel que está sendo alugado para um terceiro, sobre esse imóvel, em princípio, incidiria o IPTU. Todos nós pagamos anualmente, né? A igreja também não paga o IPTU, nem o IPVA, no caso de um carro. Então, basicamente, todos os impostos incidentes sobre o contribuinte de direito, no caso, quando você vai lá e paga o imposto, eles são afastados pela Constituição. E mais, mesmo quando a igreja hoje é contribuinte de fato, ou seja, por exemplo, quando ela compra uma energia elétrica para consumir, né, ou paga o telefone da igreja, as legislações municipais ou estaduais têm isentado essas entidades do pagamento de ICMS, mesmo no consumo. É o caso, por exemplo, aqui em Goiás. Se você pegar uma conta de energia de uma igreja aqui em Goiás, você vai ver que ela paga 30% a menos de conta, porque afasta-se por meio de isenção o ICMS dessa conta de energia. Bom, e o que isso tem a ver com o Padre Robson? Na realidade, a Constituição Federal ela não outorga essa imunidade pelo simples fato de você ser entidade religiosa. É pré-condição que você utilize o dinheiro da entidade nas finalidades essenciais da igreja. Caso contrário, se houver um desvio de finalidade, ou seja, se o dinheiro, por exemplo, for utilizado para pagar conta de particulares ou para comprar imóveis para particulares, haveria um desvio de finalidade e, por consequência, você afasta a imunidade, de modo que toda a tributação que deixou de ser paga pode ser considerada, por exemplo, crime de sonegação. Então, é sobre isso que o Padre Robson vai ter que responder. Será que o dinheiro que foi arrecadado pelas associações e as organizações religiosas que ele presidia, eles tinham como destino a finalidade para a qual elas existiam ou não? Então, isso que é objeto da discussão e, com base no resultado disso, se mantém ou não a imunidade e há ou não crime contra a ordem tributária. Tá bom?
É isso, pessoal. Se vocês gostaram, comentem e compartilhem. Um abraço.